Olá, gente. Continuando nossa aula de hoje, né? Agora vamos com a aula de história. E hoje nós vamos falar sobre o que representa esse mapa aí, né? Então, observando aí o mapa, é o mapa do Brasil, ó, como vocês podem observar. E observem, né, essa imagem. Gente, muita gente. Loiros, brancos, pretos, gente de tudo quanto é jeito, né? Então, esse é o povo brasileiro. E a gente sabe que o Brasil, ele é um país muito grande. A sua população, ela foi formada do encontro entre os indígenas que já viviam aqui e outros povos que vieram assim de diversos lugares do mundo, em épocas diferentes. Nós já estudamos isso dentro das nossas aulas de história. E nós fomos vendo como foram surgindo a cidade, como foi que as coisas foram acontecendo. Então, a mistura de todo esse povo aí, né, de todos esses povos, com os seus modos de vida, suas crenças, seus costumes, formou o povo brasileiro. Muitos dos aspectos da nossa cultura tiveram origem nesses povos e foram sendo passados assim de geração em geração. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho dessas heranças culturais, né? Na nossa cultura, por exemplo, embora a gente conheça dentro da história, né? Que o Brasil é um país de colonização portuguesa, mas não é só da colonização portuguesa. Outros grupos étnicos também deixaram suas influências na nossa cultura. E aí a gente vai destacar aqui os indígenas, os africanos, algumas influências de alguns imigrantes, como os italianos e os alemães, né? E como foi essa influência? Na música, na culinária, no folclore, no artesanato, nos caracteres emocionais e das festas populares do Brasil. E também na nossa língua, né? Na nossa forma de falar. Vamos começar aqui falando um pouquinho da herança indígena. Os povos indígenas, eles tiveram grande participação em nossa formação cultural. Muitos dos hábitos, costumes, da alimentação e crença da sociedade brasileira são herança assim direta desses povos, dos índios. Por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito da pesca e caça, alimentação à base de mandioca, farinha, polvilho, beiju, além das crenças na eficácia das plantas que a gente chama de plantas medicinais, né? Todos nós temos aí uma receitinha de um chazinho de alguma coisa para tomar que serve para para curar ou para tratar alguma coisa, uma gripe, alguma coisa. As heranças culturais portuguesas, que foram os povos que vieram colonizar o Brasil, né? As mais evidentes heranças portuguesas são a língua e a religião católica. Até há alguns anos atrás, o Brasil ele era considerado um país católico. O catolicismo, profundamente arraigado em Portugal, legou ao Brasil as tradições do calendário religioso com suas festas e procissões. Hoje a coisa já é bem diferente. Se a gente for olhar
no contexto da nossa cidade de Açailândia, a gente vê, já a gente percebe bem isso no nosso dia a dia, né? A diversidade de religiões que a gente tem aqui no município. Outra herança aí que contribuiu bastante foi o carnaval e as festas juninas. Elas foram introduzidas pelos portugueses. E aí a gente não pode esquecer o Bumba Meu Boi, o Fadango, a Farra do Boi, que denotam grande influência dos portugueses, né? A influência lusa, que a gente chama. Para o folclore, o que os portugueses trouxeram? Eles nos deixaram a crença em seres fantásticos, como a cuca, o bicho-papão e o lobisomem. Lembra da nossa última aula de português? Além de muitas lendas e jogos infantis, como as cantigas de roda. Na culinária, também teve uma contribuição bacana. Muitos dos pratos típicos brasileiros, eles vêm daí, da adaptação de algumas receitas lá que foi trazida pelos portugueses e que foi adaptada às condições da colônia e do que se tinha aqui na terra. O exemplo é a feijoada, que surgiu a partir dos cozidos portugueses. Também a cachaça foi criada no engenho como substituto para a bagaceira portuguesa, aguardente derivado do bagaço da uva. Além disso, alguns pratos se incorporaram aos hábitos brasileiros, como a bacalhoada. Também introduziram as espécies de novas plantas na colônia, coisa que não existia aqui, eles foram trazendo, né? Atualmente muito identificadas com o Brasil, como a jaca e a manga. Então, hoje é uma fruta brasileira. E aí, outra influência que a gente teve bastante forte na nossa cultura brasileira foi a influência africana. E aí a gente começa aí com os ritmos musicais, como o frevo e o samba, né? É uma influência muito direta da cultura africana. As festas populares também, como o maracatu, a congada. E na culinária nós vamos encontrar o vatapá, o acarajé, a feijoada, o cuscuz. Isso tudo foi uma contribuição dos africanos para a nossa cultura. E aí, por conta disso, a gente também tem a questão de outros os instrumentos musicais também. A gente tem muito instrumento que veio também da influência do africano, a contribuição do africano. Então, os imigrantes. De maneira geral, as vagas de imigrante europeia e de outras regiões do mundo influenciaram todos os aspectos da cultura brasileira. Na culinária, por exemplo, foi notável a influência italiana, que transformou os pratos de massas e a pizza em comida popular em quase todo o Brasil. Também trouxe a influência da língua portuguesa em certas regiões, especialmente no sul do território. Então, a chegada dos imigrantes, ela ocasionou diversas mudanças nos costumes dos brasileiros. Eles exerceram uma grande influência na formação da população brasileira e da nossa cultura. Em várias cidades do sul do país, por exemplo, as construções conservam características semelhantes às dos países de origem desses imigrantes. Além disso, descendentes de imigrantes de diferentes origens, como alemães, italianos e japoneses, relembram as suas tradições realizando festas típicas que atraem milhares de pessoas de todo o Brasil.
A influência dos imigrantes nos hábitos alimentares também é bastante marcante. Ela pode ser percebida em alguns pratos, como a macarronada, a pizza que nós já falamos aí, que é de origem italiana, e o quibe e a esfirra, que é de origem árabe. Lembra da nossa última atividade falando sobre os imigrantes? A gente falou um pouco disso também. E aí, eu quero saber de vocês agora, o que que vocês acharam de interessante nessa aula de hoje? E aí, depois que eu ouvir a opinião de vocês, a gente continua discutindo e debatendo o assunto, tá bom, gente?